E aí galera, tudo bem? Meu nome é Maria Clara, sou professora de Química e hoje nós vamos falar dos aspectos macroscópicos da matéria, que é um conteúdo introdutório. Espero que vocês gostem. A Química é a ciência que estuda a constituição da matéria e as transformações da matéria. A constituição é do que ela é feita e as transformações nós vamos ver agora. Mas antes, eu queria definir com vocês a diferença entre o que é matéria e o que é energia. Pessoal, a energia é um pouquinho difícil de definir, mas ela sempre está associada com a capacidade de produção de movimento e ação em um corpo. Então, quais são as principais formas de energia? A luz, o som e o calor. As formas de energia também não têm massa e não têm volume. Isso é a principal diferença de energia para matéria, porque matéria é tudo aquilo que tem massa e que ocupa lugar no espaço, ou seja, que tem volume. Tudo bem? Tem massa, tem volume, é matéria. Então, o que seria matéria? Tudo. Tudo bem? Tudo menos o que é energia. Então, eu sou matéria, você é matéria, a água que a gente bebe é matéria, o ar que nós respiramos é matéria. Então, sendo assim, a gente pode definir 3 estados físicos da matéria. A gente tem o sólido, como eu e você, a gente tem o líquido, que é a água que a gente bebe, e a gente tem o gasoso, que é o ar que nós respiramos. Tudo bem? Qual a principal diferença entre esses 3 estados da matéria? Sólido, líquido e gasoso. O grau de agregação, ou seja, como as moléculas estão dispostas, se elas estão pertinho, se elas estão mais afastadas. E também, além do grau de agregação, o grau de agitação. Como elas estão agitadas? Elas estão com velocidade alta? Elas estão só vibrando? Como elas estão se agitando? Então, o grau de agitação e o grau de agregação diferenciam os 3 estados da matéria. Pessoal, o estado sólido está aqui, ó. As moléculas, as partículas, elas estão bem próximas. Existe espaço vazio, mas elas estão próximas e estão somente vibrando. No estado líquido, elas já estão mais separadas e se movimentando bem mais. Tudo bem? Com uma velocidade maior. E no gasoso, elas estão bem mais separadas, o espaçamento é bem maior e tem uma velocidade também bem maior do que no estado líquido. Beleza? Bom, os processos, os nomes dos processos de transformação estão aqui. De sólido para líquido nós chamamos de fusão. Fusão lembra fundir, fundir lembra fundir de comer, aquele doce. A gente derrete a barra de chocolate sólida, ela fica com aspecto líquido e aí a gente come frutas, enfim, queijos com esse doce. Então lembrou de fundir, lembrou de fusão, passagem de sólido para líquido. De líquido para gasoso, a gente tem a vaporização. E a vaporização é dividida em 3: calefação, evaporação e ebulição. A calefação é aquela passagem rápida, instantânea. Quando uma gotinha de água encosta, por exemplo, numa panela super quente, tem aquele barulhinho característico e ela imediatamente passa para o estado de vapor. Beleza? Essa é a calefação. A evaporação já é aquele processo que é lento, gradual, natural. Por exemplo, a gente tem uma poça d'água, tá? Nessa poça, a gente tem as moléculas na superfície. Essas moléculas na superfície, elas vão adquirindo energia, tudo bem? Essa energia vem geralmente do sol, energia solar, e elas vão ultrapassando a barreira e passando para o estado de vapor as moléculas da superfície. Uma vez que as da superfície passaram, outras chegam à superfície e vão passando até que a poça seque. Então é um processo lento e gradual. Tudo bem, pessoal? E a ebulição, que é a última, né? Aquele processo que é mais rápido, aquele processo que envolve fervura, envolve aquecimento. A gente observa a formação de bolhas quando a gente, por exemplo, esquenta a água no fogão para fazer um café. Isso é ebulição, tudo bem? Então tá aí as 3 diferenças. Pessoal, do estado gasoso para o estado líquido, existe essa subdivisão em condensação e liquefação. Existe essa diferença de liquefação para condensação porque existe diferença entre gás e vapor. Qual é a diferença, pessoal? O gás, na natureza, no cotidiano, quem são os gases mais comuns? Hidrogênio, nitrogênio, gás oxigênio, gás carbônico, esses são os gases. Para que eles se transformem em líquido, é um processo que não é natural, é um processo que não acontece normalmente, é um processo que precisa de fatores, né,
que no caso é a diminuição da temperatura e o aumento da pressão. E isso não vem ao caso agora, mas isso só é realizado em indústrias, enfim, laboratórios. Isso não acontece normalmente. Por isso que nós vamos focar bem mais no vapor. Quem seria o principal vapor do cotidiano? O vapor da água. O vapor da água ou de água. E o que a gente pode observar a respeito desse vapor? Para ele se transformar em líquido, ele precisa somente de uma diminuição da temperatura bem pouquinha. Quando tem essa diminuição, ele já vira líquido. Por exemplo, meu copo de água aqui. Em volta dele, pessoal, tem gotículas de água. Muita gente fala que o copo está suando, mas isso aí é um erro. Na verdade, essa água aqui do lado de fora, ela vem do ar atmosférico. Como o ar atmosférico é uma mistura de vários gases e de vapor também de água, quando o vapor encosta numa superfície mais fria, e ela está mais fria porque a água aqui ela está fria, então o copo está frio. Quando esse vapor encosta aqui, ele imediatamente condensa. Então isso acontece naturalmente, acontece também o tempo todo, beleza? Quando, por exemplo, a gente toma um banho muito quente, que sai bastante vapor, e o vapor encosta no blindex, no azulejo, no espelho, a gente também observa as gotículas saindo, né? Caindo do espelho, caindo do azulejo, em cima do azulejo, e essas gotículas, na verdade, são vapor, é do vapor que encostou naquela superfície mais fria e condensou. Tudo bem? Beleza? Então, de gás, pessoal, de gás para líquido nós chamamos de liquefação, a ação de se tornar líquido. E no caso de vapor para líquido nós chamamos de condensação. De líquido para sólido, pessoal, nós chamamos de solidificação, a ação de se tornar sólido. De sólido diretamente para gasoso, essa passagem direta, sem passar pelo estado líquido, nós chamamos de sublimação. As duas principais substâncias do nosso dia a dia que sofrem sublimação naturalmente é o gelo seco, tá? Que é o CO2, o gás carbônico solidificado, que passa direto para cá. E também, além dele, a gente tem a naftalina, que é aquela bolinha, parece uma balinha Mentos, cuidado que não é balinha Mentos, é naftalina, que fica dentro dos armários. Aquela bolinha de naftalina, ela também passa de sólida diretamente para o estado gasoso, mais especificamente para a fase de vapor. Por isso que a gente não observa o líquido sendo formado, porque ela passa direto. E a gente utiliza para matar barata, traça. Então, essa é a sublimação. O retorno do estado gasoso diretamente para o estado sólido, nós chamamos de sublimação, ressublimação ou cristalização. Por exemplo, o iodo é um cristalzinho violeta. Se ele estiver no estado de vapor e ele encostar numa superfície mais fria, tipo um vidro, ele passa diretamente para o estado sólido, formando então os cristais pendurados. Por isso, cristalização, a ação de formar cristais. Pessoal, nesse sentido, os processos são chamados de endotérmicos, porque envolvem sempre a absorção de calor. Quando você passa de sólido para líquido, por exemplo, quando um gelo está derretendo, ele está absorvendo calor. Quando a água líquida está passando para o estado de vapor, quando nós estamos aquecendo, está ocorrendo uma absorção de calor. Então, esses processos aqui são sempre endotérmicos. Ao mesmo tempo que a volta sempre são processos exotérmicos, que ocorrem com liberação de calor. Ou seja, se você pegar a água, botar na forminha de gelo e congelar, você está diminuindo a temperatura, então a gente associa essa diminuição de temperatura com liberação de calor. Beleza, pessoal? Bom, eu vou apagar aqui, que agora nós vamos falar de outro assunto. Nós vamos falar de sistemas. Pode diferenciar os sistemas quanto ao número de fases e a gente pode diferenciar o sistema também quanto ao número de componentes, quanto ao número de substâncias que formam esse sistema. Tudo bem? Primeiramente, pessoal, quanto ao número de fases, eu tenho um sistema que pode ser homogêneo, que tem uma fase, e eu posso ter um sistema heterogêneo, que tem duas ou mais fases. Por exemplo, isso daqui é um sistema homogêneo. Isso aqui é água com um pouquinho de sal. Você observa que é homogêneo porque tem um aspecto uniforme, tudo bem? Ao mesmo tempo, um sistema heterogêneo é um sistema que você tem duas fases, ou três, ou quatro, enfim. Por exemplo, isso aqui. Isso aqui é água e óleo.
Vocês observam, vê se vocês concordam comigo, duas fases. Então, esse é um sistema bifásico e é um sistema heterogêneo porque você observa essas duas fases, beleza? Se eu colocasse, por exemplo, um pouquinho de areia aqui no fundo, aí eu já teria um sistema que também é heterogêneo, mas tem 3 fases: areia, água e óleo. Perfeito, pessoal? Beleza. Vamos falar agora da diferença de sistemas em relação ao número de componentes. Eu posso ter uma substância pura e eu posso ter uma mistura. Qual é a diferença, pessoal? Substância pura, o próprio nome já diz, só tem um tipo de substância, só tem um tipo de molécula. Vamos imaginar que a gente passou a água por um processo chamado de destilação, nós vamos estudar lá na frente. Passando a água pelo processo de destilação, ela se torna água destilada. Nós consideramos a água destilada como água quimicamente pura. Então imagine um copo, vamos dizer que essa água aqui é destilada, então aqui você tem uma substância pura. Já nesse copinho aqui, pessoal, eu tenho uma mistura. Por quê? Que mistura você tem 2 ou mais substâncias puras. Nesse caso aqui eu tenho água e sal. Então se eu tenho água e sal, água é uma substância, sal é outra. Se eu colocar açúcar, água, sal e açúcar, eu tenho 3 substâncias. Nesse caso, eu tenho uma mistura. Beleza? Beleza. Qual a outra diferença de substância pura para mistura? Os pontos de fusão e ebulição. O que acontece na substância pura? Ela tem pontos de fusão e pontos de ebulição constante, não varia com o tempo. O que é esse ponto de fusão e ebulição? Pontos de fusão, temperatura necessária para fundir uma substância. E pontos de ebulição, temperatura necessária para fazer essa substância entrar em ebulição. Então, olha como que fica, pessoal, o gráfico de uma substância pura, ó. Olha lá. Você tem aqui temperatura em graus Celsius e aqui você tem o tempo. O tempo não é o nosso foco principal, não. Então, olha pra cá. Você tem um gráfico, no caso da água, que é o exemplo que nós demos, um gráfico assim. Como que é esse gráfico? Ó, sempre nessa primeira linha é o sólido, representa o estado sólido. Na segunda linha é o líquido e na terceira linha o vapor, porque nós estamos falando da água, tudo bem? Esses patamares simbolizam aqui sólido mais líquido e aqui líquido mais vapor. O que está acontecendo, pessoal? À medida que eu estou aumentando a temperatura, olha como está subindo. Eu tenho uma transformação, ó, durante todo esse tempo aqui está sólido. Quando chega nesse ponto, pessoal, e esse ponto aqui é o ponto 0, vê se vocês concordam comigo, que aqui é 0 graus Celsius, tudo bem? Nesse ponto aqui começa a ocorrer a fusão, que é a passagem de sólido para líquido. Então aqui, ó, está ocorrendo a fusão. Nesse momento, o sólido está começando a derreter. Pensando na água, o gelo está começando a derreter. Então você tem a coexistência de gelo e um pouquinho de líquido, um pouquinho de água líquida. Se eu continuar aquecendo, pessoal, eu vou ter somente líquido. Aí eu estou aquecendo, aquecendo. Chega num determinado momento, que é esse ponto aqui, que está marcando aqui 100 graus, que você tem esse líquido começando a ir para a fase de vapor. E aí, nesse momento aqui, você tem a coexistência de líquido com vapor. Uma parte do líquido já virou vapor, mas você ainda tem líquido. A partir da temperatura de 100 graus, você vai ter só vapor d'água. Tudo bem? O que eu queria que vocês observassem? Que durante toda a fusão, a temperatura é 0. E durante toda a ebulição, a temperatura é 100. Então, isso daqui, pessoal, é o meu ponto de ebulição e isso daqui é o meu ponto de fusão. Durante toda a fusão e toda a ebulição, a temperatura fica constante. Isso é característica de toda substância pura, beleza? Agora, gente, se isso aqui fosse uma mistura, o que você ia observar? Você ia observar que esse patamar aqui da ebulição estaria assim, não estaria reto, não estaria constante. Ele estaria variando, tudo bem?
Ou então esse patamar variando, ou então esse patamar aqui variando. Ou esse. Também poderia ser os dois variando. Ou seja, pelo menos uma das temperaturas, ou fusão ou ebulição, tem que estar variando para ser uma mistura. Tudo bem? Então você vai observar isso daqui, ou os dois ao mesmo tempo. Você pode então ter um gráfico mais ou menos assim. Tá vendo? Ao invés de estar retinho nesses pontos aqui, ele está se elevando. Tudo bem? Pessoal, lembrando que isso, no caso, seria para uma mistura homogênea. Por quê? Se você tiver uma mistura heterogênea, o óleo tem o seu ponto de fusão e ebulição e a água tem o seu ponto de fusão e ebulição. Então, no caso de uma mistura homogênea, tipo sal e água, aí sim você tem essa diferença. Beleza? Pessoal, outra coisa que eu queria comentar com vocês. Nesse caso aqui, imaginem uma coisa. Imagine que esse copo meu aqui tem gelo em cima. Isso sempre é questão, sempre é perguntado. Se tiver gelo em cima, geralmente eles perguntam assim, isso é um sistema homogêneo ou heterogêneo? O que vocês acham? Gelo em cima e água embaixo. Sistema heterogêneo, tem duas fases, dois aspectos. Só que ele pergunta se isso também é uma mistura ou se é uma substância pura. Pessoal, isso daqui, imaginando que tem gelo em cima, é uma substância pura. Porque tanto a água líquida como o gelo, eles são formados por moléculas de água. Então o único tipo de molécula aqui seria a água. Sendo assim, mesmo tendo esse aspecto duplo, imaginem, isso daqui vai ser uma substância pura. Tudo bem? Nesse caso aqui, pessoal, nós temos uma mistura, porque tem duas substâncias, e é uma mistura heterogênea, porque tem o quê? Duas fases. Tudo bem? E isso daqui, pessoal, água com um pouquinho de sal é uma mistura, porque tem duas substâncias, mas ela é homogênea, porque só tem um aspecto. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho, tá bom? Um beijo e até a próxima!